Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Continuando com a parte 3 da nossa saga, a parábola do ancião de Betel. Mais uma vez irado por ter presenciado algo que me contrariou muito, me deixou muito irado, o ancião de Betel abandona aquele lugar, aquela cidade murada, onde ele poderia ter descansado mais tempo, se recuperado, e parte para a estrada deserta e erma. E ali começa novamente a sua caminhada, em busca, sabe-se lá do que. Interiormente, bastante revoltado com o que havia visto nas duas outras situações, se perguntava: que tipo de justiça divina é essa, onde esse tipo de pessoas conseguem viver, sobreviver e viver em lugares onde deveriam estar apenas aqueles que realmente serviam a Jeová. Da parte dele, não percebeu que o tempo, o dia, aparentemente o dia, começa a escurecer. Ele não tinha presenciado ainda a escuridão. E foi escurecendo, aquele crepúsculo foi se tornando noite. E a noite foi se tornando mais desafiadora. Os lugares que ele percorria começaram a provocar um certo receio, medo e até terror, pois começou a ouvir gritos por toda parte. Parecia que existiam mais pessoas ali dessa vez, já não era mais um lugar desértico. E por muito tempo ele perdeu a noção de tempo, ele percorreu por esses lugares. E foi chegando em lugares cada vez piores, onde havia muito calor, era cada vez mais escuro, havia muito lodo por toda parte onde ele ia, e começou a perceber que haviam seres que o perseguiam. Começou a se sentir perseguido naquele lugar. Para tentar se proteger, vez por outra encontrava uma caverna e por ali ficava. Depois de algum tempo, andando perdido, tentando encontrar algo para comer, que já fazia muito tempo que não comia, de repente encontrou uma turma de pessoas que não pareciam tão agressivas. Ele foi chegando perto e ele percebe que essas pessoas, elas estavam numa situação muito parecida com a dele, totalmente parecendo um mendigo, em uma situação de desespero, procurando algo para comer. Chegou-se perto e viu que conhecia uma delas. Era um ex-companheiro seu de organização, um ex-ancião também, das Testemunhas de Jeová. Esse ex-ancião não demorou muito, também o reconheceu, o convidou para fazer parte do grupo e acabou apresentando ele para as outras pessoas que eram ex-testemunhas de Jeová também. Estavam todos juntos agora ali. E ele se sentiu um pouco mais em paz quando encontrou eles, mas ao mesmo tempo se perguntava: por que nos outros lugares em que estive, encontrei pessoas más, pessoas que deveriam estar nesse lugar, e aqui, justamente aqui, encontram essas pessoas que deveriam estar num lugar bem melhor. Mas não tinham muito tempo para pensar, tiveram que logo sair daquele lugar, porque iniciava-se ali uma tempestade. Então saíram correndo juntos, encontraram mais uma caverna e por ali ficaram muito tempo. E esse tempo foi se passando. A sensação que ele tinha de que haviam se passado já alguns anos, no que eles eram perseguidos e corriam de um lado para o outro. Alguns foram se perdendo, foram saindo, foram sumindo, até que teve um momento em que ele se machucou, se sentiu machucado, seriamente machucado, e não conseguia mais andar. Ele acabou ficando dentro de uma dessas cavernas com muito lodo. Praticamente ele estava totalmente coberto por lodo, há muito tempo sem comer. Ali ele percebeu que provavelmente seria o seu fim. Quando a situação começou a ficar tão humilhante, desgastante, difícil, o seu ódio já estava se esvaindo, ele já não conseguia mais nem pensar e muito menos sentir ódio daquelas pessoas que ele havia visto, da situação em que ele estava. Ele começa a chorar, ele começa a soluçar, ele começa a sentir toda a sua
toda a justiça que ele sentia por si, pela sua perfeição que ele julgava ter, já não existia mais. Agora ele sentia-se como ele realmente, na situação que ele realmente estava, como uma pessoa que merecia estar naquele lugar por tudo que havia julgado em sua vida. Nesse momento, chorando, ele clama por um Deus, por alguém que o salvasse, que o tirasse daquela situação. E exatamente nesse momento que ele clama por todo o seu ser por ajuda, aparece de longe, como que uma luz, algo que iluminava aquela caverna. Ele foi sentindo medo, achando que pudesse ser alguém que quisesse fazer mal para ele. E esse ser iluminado foi chegando cada vez mais perto, e ele tentando se esconder naquele lodo, percebeu, de repente, um olhar, mais uma vez, aquele olhar conhecido. Foi chegando mais perto e saiu uma voz de dentro dessa luz e disse: meu neto, me dê sua mão, vamos sair daqui, eu vou te carregar daqui. Era sua avó, a sua avózinha, que era uma senhora, numa época em que ele a conheceu, muito boa, era católica, não era testemunha de Jeová. E ali estava ela, pronta para lhe dar a mão e lhe ajudar a voltar para um lugar melhor. Resumindo, ele foi carregado por pessoas que estavam junto com a sua avó, que prestam ajuda a muitas pessoas. Foi levado para um lugar onde ele pôde se refazer, tipo um hospital. E nesse hospital ele recebeu muita ajuda e acabou entendendo qual era a condição, os porquês de toda aquela situação que ele acabou passando, e depois que ele ficou sabendo que durou desde a sua saída do corpo na terra por mais de 30 anos. Essa história poderia continuar, teria muito mais detalhes, mas nós vamos terminá-la por aqui. E talvez você esteja se perguntando: é uma parábola? O que significa essa parábola? Qual é o significado dela? Se você ainda não percebeu, mas chegou até aqui, talvez se escutar, ouvir novamente as histórias, vai entender facilmente. Os nossos julgamentos, eles têm muito peso nas nossas decisões que tomamos em nossas vidas. O nosso ego, o nosso orgulho e a nossa arrogância. Mas há algo mais que eu gostaria de dizer sobre essa parábola. Eu contei como parábola, porém ela não é uma parábola. Ela é uma história real. E é uma história que acontece quase todos os dias com quase todas as pessoas que se dizem religiosas, perfeitas e salvas pelo seu Deus. Se você agora pensar nessa história, olhando por esse prisma, talvez você de pronto não acredite. Mas faça um exercício mental e tente entender ela dessa maneira, como uma história real do ser humano, da vida de qualquer ser humano que possa existir. Talvez está aí o início de um caminho que poderá lhe levar a conhecer algumas verdades. Eu vou ficando por aqui com essa história. Voltarei com mais histórias sobre Betel ainda, que são para muitos importantes, para que possam entender a condição daquele lugar em relação ao que ele se diz ser para as testemunhas de Jeová, e também falando dessa condição do que as testemunhas de Jeová se dizem ser e não são na questão do caminho da verdade. Mas nós vamos poder falar muito mais sobre a verdade e como encontrá-la. Um grande abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.